E aí, gente, nem isso aqui. Essa é a aula 2 do nosso curso sobre inteligência artificial geral, em que o termo é AGI, né? É um termo associado a criar uma inteligência artificial, uma capacidade de pensar ou ter consciência ou algo próximo a isso, né? Não necessariamente isso. E também chamado de Strong AI na literatura, né? O Strong AI é um nome bem ruim, na minha opinião, né? Bem bosta. Eu prefiro AGI. Mais definitivo, né? E hoje a gente vai ver um artigo chamado Formalização da Evidência, um estudo comparativo. Como eu disse na primeira aula, o objetivo dessa série de vídeos é apenas explicar os principais artigos do jornal chamado JAG, que é o Jornal de Inteligência Artificial Geral, que é o melhor no tema, na minha opinião. Só que eu não vou ler todos os artigos aqui, não vou ensinar sobre todos os artigos. Eu quero colocar somente aqueles que são relevantes, que não se repetem, e falar coisas que são úteis, né? Então não vou colocar nenhum artigo aqui só por colocar. Eu vou pular artigos que eu realmente acho inútil ou que eu não creio que seja útil pra citar aqui. Então eu só vou citar aqueles que são importantes. E esse daqui é um deles. O Pei Wang, que era o editor em chefe na época, não sei se ainda é do JAG. Como eu já disse no primeiro vídeo, ele tem um dos papers mais importantes em inteligência artificial geral, na minha opinião, que é sobre a definição de inteligência artificial geral. On the Definition of AGI. É um paper muito importante. Então, o Pei Wang, ele é um cara muito importante nesse tema. Naturalmente, né? Ele não seria editor em chefe desse jornal se não fosse isso. E aqui é muito associado à probabilidade bayesiana e lógica. Então, esse é o foco desse artigo. Esse artigo ele tenta provar as relações de lógica e filosófica. Porque o vídeo que a gente viu anteriormente, o paper anterior, poderia dar certo, né? Então a gente vai ver como partes aqui. Então ele cita duas citações inicialmente do Clifford, né? Da álgebra de Clifford, o cara é bem importante. É errado sempre, em todos os lugares e para qualquer pessoa, acreditar em qualquer coisa com base em evidências que são, é o termo relevante para esse paper, todo o escopo desse artigo. Evidências o quê? Insuficientes. O que significa? Qualquer crença que vocês tenham, belief, que é o termo usado para crença nesse paper, na teoria de probabilidade keynesiana, por exemplo, que eu discordo, mas é citado aqui. Então, o belief, o grau de belief, grau de crença num contexto, tem que ser com base em dados, por exemplo. Por que alguém se torna cristão? Qual é a base dessa crença? É a fé, porém com base no texto bíblico. Não é uma fé infundada e irracional, é uma fé ou especulativa, é uma fé baseada num conjunto textual fixo, tem relações de não contradição e coisa do tipo, que sustenta essa crença. A crença não é alguém falou especulativa, é uma crença, não é algo que é logicamente pela fé indubitável, mas que você pode verificar racionalmente através de gramática e interpretação. Ou você crê na teoria das cordas, por exemplo. Qual que são as evidências para a teoria das cordas, matematicamente? Quais são as evidências para... Aqui é outro tema, né? Agora na física. Para loop quantum gravity, que é a teoria oposta à teoria das cordas. Então você tem essas questões de grau de crença em determinada pressuposição ou suposição. Então, esse é o ponto, né? Como que a gente faz essa relação de evidência probabilística? E probabilidade é extremamente importante para a inteligência artificial, né? Este artigo visa uma análise sistemática e comparação de diversas formalizações representativas de lógica, né? De noção de evidência, né? Então ele quer entender, ok, na lógica e probabilidade, nessas duas teorias, nesses dois temas, o que significa evidência e como consigo colocar isso numa IA. Dado o paper do Max Sutter, né? Histórico do sistema, tem uma função phi para computar isso daqui. Quais são os degrees of belief? B. Eu tenho uma probabilidade de B em phi, que são válidas, né? Então, por exemplo, um sistema ele quer atravessar a rua. Qual que é a crença aqui? Que você tem que chegar ao outro lado sem ser atropelado. Essa é uma crença em algo que é um problema. Vai ser resolvido por um robô. Ele tem que olhar para os dois lados, ver se pode atravessar ou não. Ele tem que ter uma noção de o que ele pode fazer para cumprir esse objetivo orientado, né?
Algoritmo com base orientada a objetivo. Então o ponto é, esse é um problema específico. Poderia ser N problemas. Poderia ser um problema de fazer um sistema robótico bípede cortar o cabelo de alguém. Por exemplo, é um domínio de problema diferente. Que envolve relações motoras. É um sistema robótico que quer interpretar uma peça, como o próprio Shigeru Lab já fez. Um robô que interpretava uma peça. Os atores, eles se alinhavam com a peça. Deve ter um artigo num jornal de arte brasileiro falando sobre isso. Acho que chamava Sayonara a peça, uma coisa assim. Tinha duas peças. Só que teria como você fazer um sistema que ele aprende junto com os atores a atuar. Aí você precisa de um nível de crenças, de relações de probabilidade muito mais complexos, né? Esse é o foco do artigo anterior que a gente viu, desse também. Em especial, vamos nos concentrar nos usos independentes do domínio de noção, ignorar os específicos de domínio. O que é domínio? É o contexto de domínio de inteligência, né? Platão fala sobre isso, por exemplo. Em Tetos, que eu já fiz vídeo no canal sobre. Tetos. Então tem a inteligência de alguém de culinária, tem a inteligência associada à sinestésica, à musculação, né? A ginástica na época, no caso, né? Inteligência associada à matemática. Domínio de inteligência, onde você tem ponto entre esses domínios. Na teoria das formas, é o ponto entre as formas, né? Então você tem meio que pontes entre formas. Então vamos supor que essa primeira forma é virtude, e essa outra forma é noção de justiça, em que, na verdade, a justiça é subordinada à virtude, mas vamos só dar um exemplo aqui. Ponte entre formas quer dizer que a gente tem ideias diferentes que a gente pode conceber na nossa mente moralmente, isso é óbvio. Você não pode simplesmente falar que não há evidências que a gente pode pensar moralmente. A gente pode sim pensar que algo é errado, que algo é certo, com base na nossa visão pessoal. Ou inata até também, né? Então, roubar é errado. Ponto. Se alguém fizer isso contra você, você vai achar que isso é errado, você vai achar que é uma injustiça. Essa é uma forma. Isso é óbvio. Não é subjetivo, é algo que realmente pode ser inferido e não é relativo. A não ser que você queira dividir os seus bens privados com os outros, né? Tudo, né? Inclui sua casa, tudo. Então, você discorda dessa questão. Mas o grande ponto é que você tem pontes entre domínios de inteligência, né? Você tem por exemplo, quem estuda matemática tem aplicações para ciência da computação, para economia, para engenharia. Então, você entende que a forma chamada matemática, tem pontes para diversos temas? Então, domínio de inteligência tem a ver com isso. Coisa simples, daqui são coisas óbvias, né? Você não precisa pensar muito daqui. Para começar, vamos estabelecer uma estrutura geral, na qual diferentes formalizações de evidências podem ser comparadas, né? Primeiro, assumimos que esse sistema possui um conjunto de crenças, né? Beliefs, que é B, de belief, crença em inglês. Para a discussão atual, ela também podem ser chamadas de hipóteses, né? A gente pode também chamar de H, né? Então, essas beliefs, aqui na doutrina keynesiana, por exemplo, de probabilidade, ele formulou dessa forma mesmo. Tem essas crenças, e com base nelas você indica relações de probabilidade sobre sistemas futuros. Determinam respostas e comportamentos do sistema, né? Então, como o sistema deve se comportar com base nas crenças que ele possui pressupostos associados a atravessar a rua, a resolver um cálculo, a fazer N coisas, né? Um indivíduo robótico, e você quer fazer isso daqui para criar um robô que consegue fazer coisas que o ser humano faz, tá? E não só virtualmente, mas fisicamente, um robô físico. Não tem em mente somente um robô virtual, mas físico. Não é o chat GPT, mas é um sistema que é robótico de fato. Assumimos ainda que existe uma linguagem de crenças. Ah, tá. Uma coisa. Eu falei que é um robô físico, o que significa que tem corpo-mente, né? Corpo-mente. Tem um problema chamado problema da corpo-mente, ou mind-body problem. Se a inteligência pode ser gerada apenas pelo cérebro, ou precisa de um corpo também, para o sistema aprender. É um ponto. Só que esse ponto é fácil de resolver. Se pessoas, por exemplo, se uma pessoa não tem nenhum membro do corpo, o problema da corpo-mente é o mesmo? Tecnicamente, sim, porque não tem como alguém só ter. Só em filmes, né? Só ter o cérebro. Ou só ter a cabeça, por exemplo.
Então, tirar o ser humano, por exemplo, na relação de consciência e um corpo, é meio complexo. Então, meio que é... A questão é, um sistema de IA, de fato, pode ser consciente virtualmente ou precisa de um corpo, né? Um sistema robotizado. Cujas sentenças são as crenças a serem avaliadas, né? Então, você tem que avaliar crenças para ver se é correto ou não. Uma linguagem de evidências, cujas sentenças ou palavras representam evidências candidatas, né? Você tem o número de candidatos de evidência, LE, e vão mapear essas crenças e ver qual que é boa e qual é ruim. Então vamos supor que tem várias crenças aqui, vamos supor que essa daqui foi escolhida como a melhor, essa aqui foi horrível. E assim sucessivamente. Crenças associadas a todo tipo de movimentação ou coisas que o sistema pode fazer. Por exemplo, você quer fazer um sistema robótico que corta cana. Não de forma automatizada, mas que ele aprende a fazer isso usando o reinforcement learning. É diferente. A gente tá falando sobre AGI aqui. Não é simplesmente fazer uma função. Porque tem um paper que a gente pode citar posteriormente, da Melanie Mitchell, que ela mostra que você resolver problemas específicos na inteligência artificial, então, por exemplo, da linguagem no ChatGPT, da visão computacional, ou da reconhecimento facial, dirigir carros autônomos, você resolver problemas em domínios da inteligência específicos, não cria uma generalização da inteligência. Em que a generalização da inteligência não é você fazer coisas específicas, é você aprender a fazer, relacionar todas essas coisas no geral, do ponto de vista independente do observador. Então você, por exemplo, tudo que você aprende, tudo que você faz a sua própria evolução. É claro que tem pessoas que, de repente, seu pai e sua mãe mandam em você de certa forma, ou sua esposa talvez mande você de certa forma, ou o marido, não sei. Enfim, não importa. A questão é que, no geral, você tem uma consciência e você pensa se você quer ou não fazer com um certo grau de liberdade, chamada de livre agência. Sistemas robóticos, eles não são agentes livres. Não são agentes livres. Livre agente. Eles não são. Eles são agentes restritos à programação do programador em relação à sua capacidade de ser independente. Por exemplo, de um chat GPT poder falar besteira. Coisas besteiras como eu falava anteriormente, tá? Hoje em dia tá mais calibrado. Mas quando eu tava na beta do GPT-3, falava um monte de besteira, cara. Quando eu perguntava perguntas sobre moralidade, o sistema não sabia responder, cara. Ele falava, ó, não sei falar sobre isso, ou ele respondia uma besteira e dava flag vermelha no sistema da OpenAI. Então, e eles corrigiam no outro dia. O programador. Quais são as formas de validação da evidência aqui, né? Então você tem o degree of belief, então eu tenho aqui D de B. Degree of belief, então eu tenho os graus de uma crença, como valor binário, 0 a 1. Isso é o sistema que aceita ou crença ou rejeita. Então ou pode ser 0 ou 1. Esse aqui pode ser ou 0 ou 1. Lembra que no paper anterior a gente viu que isso é usado para reinforcement learning, né? Que você ajusta esse degree of belief para 0 e 1. E todo o sistema é com base nisso de recompensa. Tá? Então esse é o primeiro, né? O segundo diz que o degree of belief, o grau de crença, é um número indicando a extensão de que essa crença pode ser aceita, né? Então vamos supor que tem N conjunto de números e o grau que é tal. Vamos supor que uma seção disso daqui seja aceita. Fiz N menos 1. E o segundo que eu vou colocar em amarelo ou verde, que é o degree of belief de dois pares de números. Então tenho DB e um par de números x e y, que pode ser interpretado por intervalo, então tem um intervalo entre x e y, ou dois sistemas de mensuramento distintos, né? Um binário, graus específicos e um par de números com certos graus. Primeiro vamos pro binário, né? Caso binário. Então vai dizer aqui, o tipo caso comum do binário, né? Pode ser encontrado em sistemas de lógica, né? Lembrando que isso daqui é a forma que eles fizeram anteriormente. Um sistema baseado na lógica binária tradicional, tal como o silogismo aristotélico ou
lógica predicada de primeira ordem. Sobre Aristóteles também, eu vou fazer um curso sobre Aristóteles posteriormente, tá? Principalmente da parte de lógica dele. Então, o organon dele, os livros de política não. Só aqueles livros metafísica, física e os livros de lógica. Eu vou fazer um curso no futuro. Estilo aquele de Platão, né? E é importante pra esse tema também, tá? Historicamente. E aí, a tabela de valor de verdade. A proposição pode ser falsa ou verdadeira, então pode ser true ou false. Então pode ser um dos dois. Tal que é sistema racional. Pode ser 0 ou 1, né? No caso, né? Pode ser 0 ou 1. Então você está relacionando o sistema colidir com outro objeto. Cair, vamos supor que o robô cair. Mas é uma relação de uma belief que é ruim. Tem que ajeitar. E de ele ficar em pé e não cair é tipo isso. Você dá recompensas pra ele quando ele não cai e penalidades quando ele cai. O robô, no caso. Tal que o sistema racional dessas proposições verdadeiras nesse contexto é evidência. Basicamente uma prova, né? Então você tem um sistema lógico de é verdadeiro ou falso para uma coisa que é correta ou errada. Então você tem, dado uma belief, B, crença, você tem uma evidência E. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o verdinho. Você tem o degree of belief, isso aqui são graus, né? De evidências para essa belief. E o robô tem que fazer isso sozinho, tá? No contexto do artigo anterior, ele tem que se virar no ambiente que ele tá pra fazer isso daqui. Não adianta você colocá-lo tudo bonitinho você, que aí não é IA. Aí é um algoritmo heurístico. Daí já tem de sobra. E muito bom, por sinal. E você tem que a evidência implica, pra quem não sabe, esse símbolo que parece um ortogonal pra direita, né? Significa resultado, né? É uma coisa que resulta. Então, as evidências resultam nos beliefs. Então, vamos lá, com calma. Isso daqui significa, de forma simples, você tem níveis de crença e evidência, porque, obviamente, nenhum sistema no mundo, a não ser... nenhum agente no mundo, a não ser Deus, tem sistemas de crenças e evidências exaustivamente. Ou seja, ser onisciente. Deus é onisciente, então, obviamente, ele sabe tudo, e não em graus, mas em total completude, como Aquino pode vir a dizer, né? Na Suma, ele fala sobre essa questão de onisciência de Deus. Então ele sabe tudo de uma vez só, desde a eternidade. Ele não tem graus como nós. Então esse degree aqui não faz sentido pra Deus porque ele é eterno, onisciente e tal, todo poderoso. Pra nós sim, e pra robôs obviamente também sim. A gente tem degrees of belief, tem coisas que a gente acredita que talvez não seja verdade. As nossas evidências pra uma crença podem estar erradas, cara. Então, pro robô também, ele pode ter evidências pra uma crença e simplesmente fazer besteira, cara, porque ele é um sistema de informação imperfeita, a epistemologia humana. Então você não pode simplesmente dizer eu sei tudo e acabou. Não. Só Deus sabe tudo. Nós somos vermes perante Deus e sempre vamos ser. Anjos também. Nós somos seres imperfeitos. Então, um sistema de informação em que evidências e crenças são imperfeitas. Nesse caso, essa linguagem de crenças e de evidências são a mesma, com a sentença sendo proposições binárias, zeros ou 1, true ou false, que é a base do algoritmo anterior. E do paper do Marcus Sutter no tema. Que eu tenho no curso de inteligência artificial nos games, né? Embora essa abordagem seja simples e elegante, ela não é suficiente para a maioria dos sistemas de IA, onde as evidências são inconclusivas. O que significa que, embora contribuam para um certo grau de crença, né, degree of belief, elas não podem determinar o valor de verdade da proposição. Então isso é muito vago, né? Como que um sistema de IA vai determinar o que é certo e errado, o que é algo que vai melhorar o sistema dela de aprendizado? Dessa forma, até porque uma coisa que é importante nesse artigo, que por mais que eu esteja explicando, tá, esses artigos importantes do GEDIAG, tem proposições em toda essa teoria de degrees of belief que a gente vê aqui que são inconsistentes. Como assim? Depois eu vou citar um paper do Frank Ramsey, esse tema. Em que ele diz que a probabilidade keynesiana que é muito parecido com a que tem aqui, tá?
E nesse caso, a aplicação do frequency é para economia, mas talvez poderia ser aplicada aqui para robótica também. Então, o grau de crença pode mudar quando novas evidências surgem. Então, de repente, você já encontra novas evidências que, por exemplo, a forma de você plantar batata, por exemplo. Então, você achou evidências que melhoram o seu processo de cultivo. Então, agora a sua crença associada a isso vai mudar. A crença associada a você, por exemplo, se locomover um robô, né? Numa multidão. Quando novas evidências da forma de comportamento que ele vê dos outros aparece, ele vê que numa multidão ele tem que se movimentar de uma forma diferente para não evitar colisões. Isso, o próprio robô mesmo fazendo isso, né? Com Reinforcement Learning e Gradient Descent nesse contexto da policy. Então a policy da função de valor tem um gradiente dela, né? Em que você tem um gradiente dela. Então, esse geralmente é o caso quando o tipo de inferência de evidência, né? Pra crença não é dedução, mas indução. Teve uma aula no curso de inteligência artificial do canal que eu falei sobre Markov Blankets, né? Markov Blankets. A teoria do Carl Friston e outros autores que diz que o cérebro é um sistema markoviano bayesiano, né? De probabilidade. Então, quando você vai atravessar a rua, você está fazendo inferências probabilísticas que partes do seu cérebro vão computar de forma diferente para você entender visualmente onde está o carro, ouvir barulho em relação ao redor e saber que você pode atravessar ou não com base na velocidade dos carros e distância própria que eles vão se movimentar. Isso pra um ser humano parece simples. Nossa, mas é uma coisa tão simples você ver um carro vindo e saber a hora de atravessar. Pra você, que é o ser humano, Deus já pôs você o algoritmo implícito aí em você. Agora a gente tem que pegar esse algoritmo, esses predicados sobre o algoritmo e tentar fazer a mesma coisa num robô. É muito mais difícil que parece. Parece simples e tal, mas não é, cara. É um colosso, cara. Então, geralmente, esse caso é o tipo de inferência de evidência pra crença, não é uma dedução. Não é uma dedução lógica, é uma indução do que pode ser visto como uma contradição. É óbvio que se você atravessar a rua e vir um carro no momento certo, errado que você atravessar, né? Você vai ser atropelado. Provavelmente. Às vezes o cara não vai conseguir parar. O robô vai ter que entender isso. Mas a questão é que ele não deduz as coisas com base em evidências, mas ele induz das evidências essas crenças, né? Ele fala um exemplo chamado paradoxo do corvo, né? Por exemplo, deveríamos acreditar numa afirmação geral. Corvos são todos negros, né? Pretos. Então, tem corvos de várias cores, obviamente. Após observarmos um número finito de corvos pretos, né? Então, vamos supor que você acabou de entrar numa região. E é uma região que você não conhece. E vamos supor que ali pode ser até vamos supor que é um mundo fictício, né? Um mundo que você não conhece, em outra dimensão, vamos supor, numa história fictícia de... Você tá num mangá da vida, vai. E você vê corvos. Corvos pretos, no caso, né? E você pensa, cara, será que existem outros tipos de corvos? Nesse caso, você tem um degree of belief agora, com base nessas evidências, em que as evidências, elas geram, na prática, essa crença. Com base na sua evidência, ok, eu vi corvos dessa cor. Existem corvos de outras cores? É aquela questão do patinho feio, né? Será que existem outros patos que nem eu? Eu sou o único. Pode falar, com base no que eu vi da minha percepção dos corvos, eu nunca vi com meus olhos corvos de outras cores. Então não existe corvos brancos, por exemplo, ou rosa, ou o que for. Vamos pensar aqui. Você acha que essa crença, né, ela é justificada pelas suas evidências? Eu acho que não, sabe por quê? Porque você é um sistema de informação imperfeito. Você chegou num lugar que você não conhece, você viu corvos pretos, e você acha que só existem corvos dessa cor. Que esse animal só tem dessa cor. A sua evidência, ela é concreta. Você sabe que existem. Então, existe corvos negros, que poderia ser X, por exemplo. Existe X dentro do espaço X complexo. Vamos supor que X maiúsculo é todos os corvos. E
Eu tô generalizando que existe, nesse caso, para todo x, existe. Todo x está dentro de x. Em que y poderia ser um corvo branco, por exemplo. Então y não existe. Y é nulo, né? Vou pôr aqui embaixo. Y, ele. Ele é. Ele é nulo. Aqui é um set nulo. Não tem nada dentro. Como você faz essa afirmação com base nessa evidência? Você é um ser divino, né? Você realmente consegue fazer isso daí? Proposição. É claro que a gente consegue fazer proposições com base em evidências. Mas a questão é. E se for um sistema que a gente não tem informação suficiente? Então, afinal, como o Hume apontou, nesse tipo de indução, uma vez que a afirmação diz mais do que as observações anteriores, não se pode provar que é verdadeira a partir das observações. Ou seja, com base nas evidências que você tem, sendo um ser perfeito que tem informação imperfeita sobre o mundo, como toda criatura, você não pode fazer essa afirmação geral que todos os corvos são da forma única que você viu. Porque pode ter outro lugar que você não conhece que tem corvos, outras espécies que são de outras cores. E que são da mesma classe, gênero e ordem de corvos, do ponto de vista filogenético. Então não são outra espécie, são corvos. Então a questão é, nem sempre as evidências que você tem permitem uma afirmação sobre a sua crença. E na verdade é nisso que o Frank Racine destrói a doutrina keynesiana de probabilidade com base nessa visão. Que ela permitiria prever sistemas econômicos no futuro, no caso. A teoria não está errada. O problema é que ela não... A aplicação da teoria está errada. Então você tem a solução do David Hume para essa questão, a confirmação incremental. Embora a indução não possa fornecer evidências conclusivas para uma crença geral, ela pode confirmá-la incrementalmente com evidências inconclusivas. Ou seja, por mais que eu não sei se tem corvos de outras cores, se eu tiver um estudo mapeando toda a área daquela região nova sobre os tipos de animais que existem ali e aves no caso, e com base empírica nas evidências, eu consegui entender, eu posso entender com certo degree, né, de certo grau maior, que com base nessas evidências pode ser que não existam corvos de outras cores. Então, com base em evidências, você consegue sim fazer afirmações que são concretas, que são testáveis. Então, por exemplo, a crença na gravidade, ela é testável e provável experimentalmente diversas vezes ao longo dos anos. Na teoria, é uma lei, é a lei gravitacional. Ações de entropia são leis, não são teorias que você pode fazer experimentalmente. Então, várias coisas você pode fazer experimentalmente com base em evidências, com aproximações. Essas evidências sempre são aproximações. Tem uma constante no universo, na física, exata. Elas dependem de contexto, elas não são literalmente exatas em todos os contextos. Mesmo nas relações de entropia, não se funda. Claro, relatividade em quarks, são as estruturas que fazem os prótons e blá blá blá. As partículas fundamentais da natureza, como Deus criou. Mesmo os quarks têm operações não relativistas, né? Então se tem algo que tem experimentalmente demonstram relações não relativísticas, né? É uma questão específica para quark, né? Não vai ficar aplicando isso para outras coisas. Então, depende do contexto, né? Então, você tem que ter relação de contexto em probabilidade. E a dedução hipotética. Crenças sobre afirmações gerais não são justificadas pela existência de evidências que as confirmem. Então, crenças sobre afirmações gerais, como todos os corvos são pretos, não são justificadas pela existência de evidências que as confirmarem, mas pela ausência de evidências que falsifiquem, né? Então, como você não tem outra... Tipo, você fez um estudo empírico da região. Você catalogou os tipos de animais e aves que tem lá. E você não viu nenhuma ausências de evidências que falsifiquem a sua tese de que todos os corvos são desse aspecto específico, fenótipo. Então, no geral, você pode... De ser isso, talvez não esteja certo, mas no geral você tem evidências que no geral confirmam isso. Então, talvez tenha uma espécie isolada que você não tenha encontrado, mas você concorda que tudo isso aqui são aproximações. Nunca é uma afirmação geral que pode ser proposta de uma forma absoluta.
Então, deduções, mesmo hipotéticas, elas não podem ser confirmadas sempre com evidência total. Depende do contexto. Por exemplo, se alguém disser que a gravidade não existe, essa pessoa é maluca, porque é óbvio que existe. Mas nem todo tema é simples como falar a gravidade existe ou a Terra é redonda. Tem problemas que são mais complexos, em que sem informação suficiente você não consegue. Por exemplo, na economia, você não consegue com informação bayesiana prever o futuro. Com base em evidências históricas de preços de produtos, por ser um sistema dinâmico em que as ações das pessoas definem questões que não podem ser previstas, né? Por seres imperfeitos e não oniscientes, né? São ou ser onisciente sobre o futuro. Que vê o futuro de forma contingente, como Deus pode fazer isso, né? Pode entender o futuro. E assim, verificar quais são as possibilidades dele. Como os seres humanos não conseguem fazer isso, então por isso que a probabilidade nesse contexto na economia não funciona. Pra robótica pode funcionar, cara. A questão é, pra robótica funciona, mas até certo ponto, talvez. Existe Jean Nicode. Uma definição bem conhecida é o critério de Nicode, proposto pelo matemático francês com nome, né? Segundo ele, corvos são dessa cor, corvos pretos são evidências positivas, corvos que são de outras cores seriam evidências negativas, e não corvos são relevantes, né? Então, para estudar corvos, né, e o fenótipo deles representado na cor, você não precisa estudar sobre mamutes, né? Ou elefantes, que não tem a ver, né? Na questão filogenética, você quer animais do gênero, ordem e espécie de corvo, né? Se estiver fora do gênero, a ordem e espécie, não tem por que você usar. Sejamos mais precisos sobre essa definição, né? Aí você tem o paradoxo do corvo. Então você tem para todo x, Raven, que é R aqui, eu vou colocar R para x, né? Você segue todos são dessa cor black. Então todos os corvos são black. Cada constante de domínio cai sobre esse aspecto S. Então você tem a evidência positiva, negativa e irrelevante. Então na positiva você tem que x dado os ravens, né, que é os corvos, né, dado R, e que são no caso dessa cor, nossa evidência positiva. Então só tem dessa cor. A evidência negativa, eu vou colocar em verde. Ela diz que x dado esses corvos e eles não serem dessa cor, esse sinal de negativo, então significa que, no caso, eles não têm só apenas essa cor, ou não tem dessa cor. Ou a outra opção, que é inútil, que x, dado você dizer que não existem corvos, né? Se não existe corvo, parece, pra que você tá fazendo essas proposições, né? Aí você pode falar, não, mas essa esse troço chamado objetos irrelevantes é irrelevante, né? Por que você precisa citar isso? Mas é uma inferência lógica da ausência, da falta de ausência aqui no caso. Mas pela ausência de evidências que a falsifiquem, né? Então, afirmações gerais não são justificadas pela existência de evidências que as confirmem, mas pela ausência. Então, já que não existe uma evidência que comprove tal fato, que no caso contradiria sua afirmação, então no caso ela seria verdadeira. No caso, né? Então, é basicamente isso. Acho que aqui tá a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, aqui é diferente. Então, aqui você tem para cada x a negação da cor dos corvos e segue que não corvos, né? Um corvo dessa cor. O que pode ser lido. Seja o que for que não seja dessa cor, não é um corvo. Black, né? Seja o que não for preto, não é um corvo. E a cor do Kunikov, né? Você fica assim. X dado ele não ser dessa cor e ele não ser um corvo, então seria uma forma assim.
Não existem corvos brancos, por exemplo. Ou cinzas. Ou vermelhos ou verdes. E a questão é... A evidência positiva disso é que não existem dessa cor não corvos. No caso que existem outros animais dessa cor, mas não corvos. A evidência negativa é que a negação da cor e terem corvos, né? Só que não são dessa cor. E o relevante é o fato que existe essa cor, né? Que é relevante, que é inútil você fazer essa proposição. Como a noção lógica de equivalência lógica é central para a lógica clássica, Hempel considerou que a condição de equivalência deve ser considerada uma condição necessária para a adequação de qualquer definição de confirmação. Isso significa revisar o critério de Unicode, como acima, e acertar qualquer não black e não raven, não curve, como evidência confirmadora que existem corvos que são de fato black, né? Corvos que são da cor preta. É essa visão aqui. Então você pode afirmar pela negação a afirmação. Por negar o fato que existem, primeiro, corvo, normalmente de corvos, né? Dessa cor, você negar a existência desses corvos, você está afirmando que não existem corvos de outras cores, né? É mais ou menos isso. Após analisar diversas alternativas que levam a situações ainda piores, Hempel concluiu que deveríamos aceitar aparentemente o resultado contra-intuitivo, né? Então você tem aqui, comparado ao critério de Unicode e a sugestão de Hempel, Popper soluciona o problema da evidência com uma versão mais compatível com essa relação de ordem lógica, né? Primeira ordem. Então, para todo x, você tem que um corvo para esse elemento e a indicação de que isso implica que ele seja dessa cor. E a observação corresponde com a constante C, que instancia uma invariável e produz a particular proposição. Então você tem uma variável C constante em relação a corvos e eles serem dessa cor. Se a particular proposição é falsa, C também faz uma posição falsa. Mas se C faz uma relação verdadeira, então, e mostra pouco sobre essa relação de valor de verdade, essa proposição universal, o que ainda pode ser verdadeiro ou falso, né? Isso no caso porque a proposição universal é definida pela conjunção correspondente à proposição de cada domínio, né? Então você tem no domínio de todos dos animais do gênus corvo. Então você tem o gênus, G, ordem, O e espécie, ES. Então na gênese, ordem e espécie que define corvo, dentro das aves, dentro geneticamente, especificamente do corvo, você tem que dentro dessa ordem, gênus, ordem e espécie, você tem essa relação constante que se ela for falsa, C, uma proposição qualquer for do corvo, que ela tem que ter, no caso, essas duas condições. Ela não pode ter proposições que corvos são de outras cores, né? Isso aqui é aplicável para tudo, tá? Esse daqui é um exemplo simples do paradoxo do corvo. Isso aqui é aplicado para todo tipo de proposição lógica. Para resumir a discussão acima, vimos que na lógica clássica, o conceito de evidência conclusiva é bem definido por dedução, mas o conceito de evidência inconclusiva é difícil de introduzir. Uma evidência que você não tem dados suficiente, né? Para afirmar, não deveríamos ser uma surpresa se considerarmos a origem da lógica. O estudo da lógica tem sido dominado pela lógica dedutiva há 2 milênios e pela lógica matemática há um século, né? Isso eu vejo muito, cara, porque, por exemplo, eu vejo pessoas que estudam mais lógica na filosofia. Eu, por exemplo, não manjo de lógica na filosofia. Eu não li Quine, eu não li esses autores que eu nem sei o nome. Eu não manjo de lógica na filosofia. Tipo, eu manjo de lógica na matemática. Ele tá dizendo aqui, ó, tem a ver com um século de pesquisa. Gödel, Julia Robinson e outros. Porque a lógica da matemática, ela é bem diferente da lógica. Assim, é diferente em vários contextos de ponto de vista de
formalização de foco, de preceitos, mas as duas são lógicas, né? Tudo é lógica, mas... E obviamente a lógica matemática se baseou na filosófica, inicialmente, né? E a filosófica tem preceitos predicados da matemática, mas quando você vê alguém argumentando em lógica mais voltada para filosofia, é diferente da lógica matemática tradicional. Então você vê a lógica do Quine, e talvez se você for ver a do Nicholas Bourbach, né? É bem diferente. As coisas que são feitas, o foco, né? Nessas lógicas, evidências inconclusivas desempenham pouco papel. Não importa quantas vezes a conjectura de Goldbach tenha sido verificada em vários números. Ela continua sendo uma conjectura. Isso aqui é uma parte importante, porque a conjectura de Goldbach, ela tem a ver com versões fracas e fortes, em que você tem... se a soma de dois números pares, né, por exemplo, pode gerar todos os números primos. É uma versão. Então, sempre números... Se eu posso gerar todos os números primos usando números pares. E tem uma com ímpar também. Então, por exemplo, 2 mais... Você pode usar números primos, por exemplo, para gerar todos os números pares. 2 mais 3 é igual a 5. O contrário também. Aí eu posso pôr 5 mais 3 é igual a 8. Aqui eu gerei um número ímpar. Eu gerei um número par. As versões da conjectura de Goldbach tem a ver com você usar números primos para gerar números pares ou ímpares. A questão é, você consegue gerar? E a questão é, infinitamente? Ninguém provou que infinitamente você pode. Primeiro porque é impossível. Aqui tem a ver com Turing, né? É o que é chamado de... Aquele paper Uncomputable Numbers, né? Números não computáveis do Turing. Que ele diz que tem números que não são computáveis. É impossível você computar o infinito, cara. Por quê? É impossível. Você vai rodar com esse PC infinitamente? Não tem como você computar uma função infinita para sempre. Por exemplo, você não tem como computar todos os números primos. Então, a conjectura de Goldbach tem que ser resolvida pela lógica matemática. Uma prova matemática. Ela não consegue ser baseada em evidências. Você pode... Tem artigos que tentam gerar números de Goldbach o mais possível. Valores, né? Mas, cara... Que nem pi, cara. Você consegue gerar todos os números de pi? Não. No computador. Sempre acham mais. Mas você não consegue gerar tudo do pi. Totalmente, né? Então 0.314 até mais trilhões de casas decimais, mas trilhões não resolvem pi infinito. Então o que resolve é uma forma, teoria das formas aí, é uma forma matemática de tentar verificar isso, que números primos são infinitos e tal. Teoricamente. Se você conseguisse rodar essa máquina infinitamente, você geraria todos os números primos se possível. A grande questão é que, nesse caso, para provar a conjectura de Goldbach, não adianta quantas evidências físicas você tem que ter uma evidência teórica. E a questão é como que você prova uma evidência teórica. Tem pessoas que tentaram e não conseguiram. Mesmo que essas verificações tornem a crença das pessoas nela cada vez mais forte. Então as pessoas socialmente podem acreditar que aquilo é verdade. Que alguém resolveu a conjectura de Goldbach já. Tem artigos que tentam resolver, o cara acha que resolveu. Mas a questão é, de fato resolveu? Como que é? Nessas lógicas... Não, aqui já foi. Outra lógica não clássica relacionada é a lógica condicional do Blois e Prade, embora a afirmação condicional se P então Q sejam tradicionalmente formalizadas como aplicação de P para Q, né? Então se P então Q. Ou poderia dizer se não P então Q. Proposições diferentes. E que na lógica de Boole você poderia dizer assim: é, se, se se Amanda é humana, não, se Amanda não é humana, perdão, se Amanda não é um animal, então Carlos não é um animal, por exemplo. Se Amanda não é um animal, porque porque ela é humana, do ponto de vista de ser um ser racional, né? Se Amanda é um ser racional, então Carlos, por ser humano, é um ser racional. Então você tem uma negação para fazer uma afirmação que eles são seres humanos. Então você pode fazer essas relações lógicas. Encontraram razões para representar a afirmação por um objeto condicional trivalorado, né? Q tal que P, né? Condicionado a P. Q
condicionado, uma condição, né? AP. Então, só que se P que tem o mesmo valor de verdade de Q quando P é verdadeiro, enquanto tem o valor de verdade vazio quando P é falso, né? Ah, lógica que você aprende na faculdade, né? Essa ideia é relevante para a discussão atual, porque a evidência para uma crença pode ser considerada como uma condição da crença. E alguns problemas podem ser resolvidos dessa forma. Por exemplo, todos os corvos são pretos, né? Foi reformulado. Se algum corvo, então no caso dessa cor, então C, ou C e somente C. No caso é if, né? Na lógica de programação é if. If para todos os corvos, né? Eu tenho Raven Black. Então eu já digo que a negação deles serem de outra cor é verdade, né? Então vai falar e formalizado como aqui seria dessa cor ou corvo. Então a verdade trivalente acima corresponde diretamente ao critério de Unicode para evidência da contradição, né? Corvos são dessa cor são evidência positiva, corvos que não são evidência negativa. Então, o fato de eles não serem dessa cor é evidência para a verdade. Por exemplo, a evidência que animais do gênero, ordem, espécie, corvo não são brancos, como pombas, por exemplo, é o fato de que eles não são, você usando uma proposição negativa, afirma a proposição verdadeira. E não corvos são irrelevantes, né? Por exemplo, animais que não são do gênero, ordem e espécie corvo são inúteis para essa discussão. Então, por exemplo, se alguém falar por reducto ad absurdo, né? Que ordem e espécie. Que, por exemplo, então, mas aves como pombas são brancas e eu vejo aves de várias cores. Eu vejo pica-pau que tem 2 cores. Eu vejo diversos tipos de animais com várias cores. Então, talvez tenham corvos de outras cores, visto que tem várias aves filogeneticamente próximas a corvos de outras cores. Talvez a gente não viu todos os corvos possíveis e inimagináveis. Talvez tenha espécies que foram extintas no passado e por isso a gente poderia dizer que, do ponto de vista filogenético e biológico, existiu corvo de outras cores. Mas a pessoa poderia dizer que não há evidências concretas de que seria impossível ter existido ou existirem corvos de outra cor. Você apenas empiricamente entender isso não diz o fato que poderia existir ou não. Essa é uma visão de alguém tentando negar que existem corvos de uma cor só. O paradoxo de Hempel não aparece aqui porque a cor do corvo e o corvo, a proposição verdadeira e a negação dos dois não são equivalentes nessa lógica trivalente. Né? Então tem lógicas em que essa relação de Unicode de você afirmar através da negação não é usado. Né? Então, aqui novamente a gente tem os degrees of belief nesse contexto. Então você tem uma crença e a evidência e a probabilidade da crença dada a evidência. A gente viu antes anteriormente, né? A gente viu antes que era assim, né? Que a evidência criava a crença. Então aqui no caso, o seu degree of belief, sua própria crença implica a evidência. Então às vezes você está fabricando evidência, né? Então sua crença está fabricando evidência, né? O processamento da evidência segue a teoria da probabilidade Bayes. Em que você tem a evidência positiva como x dado p condicionado a x. Então, x dado os corvos. Então, aqui é a cor do corvo, preto. Então, x dado a cor do corvo ser maior a probabilidade da crença. Então, se esse aqui for maior, então vamos supor que eu não sei. Não sei a cor dos corvos, eu tenho que estudar mais sobre isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar a minha crença com base na evidência. E a evidência. Na verdade, a crença desse cara.
A crença vai formar a evidência em que o que tem uma probabilidade maior, agora, de que corvos são dessa cor em relação ao passado. Na evidência negativa, você tem que a sua evidência de corvos dessa cor é menor do que a sua crença anterior. Na verdade, você vê que na verdade tem corvos de outras cores. E é irrelevante que as duas são iguais, né? Porque não tem como ser iguais. Ou você tem uma crença que os corvos são de uma cor, ou não. Com base em evidência, né? É relevante. A situação é similar para a confirmação do paradoxo, né? Primeiro, que existem diversas formas de falar que todos os corvos são de uma cor, de uma forma, um framework bayesiano. E aí você tem, por exemplo, a probabilidade que para todo x eu tenho que os corvos existem realmente e eles são dessa cor. Black. BL, né? Só para não ficar só B, que B é belief. E outra forma de interpretar é a questão de condicional, né? Então você pode fazer de forma condicional. Lembra que o condicional você tem esse tracinho, né? Então, probabilidade de eles serem pretos, os corvos, e não brancos como pombas, dado os corvos. Só Rá? Então, Rá, Rá, né, da vida. Então, a sua probabilidade deles serem dessa cor é dado os corvos. Então, você viu os corvos, são dessa cor, ok. Então, na parte biológica, tem que entender corvos são dessa cor. Não existem corvos de outras cores, por exemplo. Eu poderia falar coisas assim, né? A probabilidade de serem BL. Talvez vou colocar gray. E gray. Então, alguns poderiam ser cinza. Dado os corvos. Poderia pôr N observers. Você poderia dizer esse paradoxo para várias cores, né? Vamos supor que eu tô falando de um animal com várias cores. Ou de uma proposição que tem várias coisas que não são uma só, né? Não é simplesmente 0 a 1. É uma relação apenas 0 em 1. São várias coisas dentro do contexto de uma espécie. Então você pode fazer isso. Você pode pôr esse conjunto lógico chamado E. Assim é E e assim é O. Pra você lembrar que é, você lembra de AND, né? Porque assim já dá quase AND, né? Porque você faz assim, né? É assim que eu uso pra lembrar qual é E e O. Você pode usar pra N características do objeto, né? Sob a última interpretação, a cor em si do corvo ser positiva para todos os corvos, ou a negação dos dois, são geralmente diferentes. Ambas afirmam a mesma coisa, tá? Essa daqui, por negação, pela versão de Unicode, é a mesma coisa que isso daqui, cara. As mesmas afirmam que não existam corvos de outras cores. São geralmente, ou por exemplo, poderia ser com pombas, né? Não existem pombas que não sejam brancas. Da ordem, gênero e espécie pombas, não existem outras que sejam brancas. São geralmente diferentes, visto que a primeira probabilidade é que os corvos sejam pretos, e a segunda que eles não sejam corvos, os que não são dessa cor. Então, aves que não são dessa cor não são corvos. Isso dá uma confusão na cabeça, mas... Consequentemente, um lápis vermelho é evidência positiva para a segunda. Mas não tem nada a ver com a primeira. Óbvio que existem lápis vermelhos, mas não significa que existem outras cores só porque você não viu. Como na lógica condicional, esse tratamento de evidência retorna ao critério de Unicode, que usa a negação para isso, né? Aí você tem a relação de probabilidade. Então vamos lá. Com calma, né? Que ainda falta bastante coisa ainda. Então, você assume uma distribuição de probabilidade de K de X. Tem várias probabilidades dentro dela, que é estabelecida de acordo com o background knowledge Q. Então, Q é, não às vezes que a gente olha o algoritmo, mas o conhecimento que você tem. Conhecimento. Só com conhecimento. Sobre a proposição de um espaço S. Então, K age sobre S. Faz inferência sobre S. Tá, ok. PK de X é definido como X apenas X em F. S, né? Tá dentro do espaço de inferências que você pode agir. No seu ambiente, né? Em que você pode ver que corvos são de uma cor ou não. Ou que pombas são de brancas e tal. Determinado pelo conhecimento K, pode ser intuitivo, como set de evidência, né? Nesse contexto, tem o teorema de Bayes, de condição, né?
para aceitar um novo evento. Então a gente tem novos eventos, evento e probabilidade é bem importante. Esse evento é dado como E. Então a gente pode ter novos eventos agindo nesse background knowledge K, que muda. Então seu conhecimento é imperfeito, você concorda? Até do seu robô. Ele é imperfeito. Ele é insuficiente. Porém, você pode usar isso ainda assim para fazer proposições. Isso não significa que você não consegue fazer proposições, você consegue. Então você tem aqui. Vamos colocar inteiro aqui. Vamos deixar com amarelo para divergir aqui. Então eu tenho P de K, a probabilidade desse meu conhecimento, K, com uma união em relação a meus eventos, em que os eventos mudam, e assim muda o meu conhecimento. Então tá junto o negócio. Como se fosse uma neuroplasticidade, entre aspas, dentro dos elementos X com relação a corvos. Então você tem a probabilidade P de K de uma proposição X dados eventos novos, né? Então vamos supor que você viu um evento que agora ou confirmou que existem corvos somente de uma cor ou que tem corvos de outras cores. E aí você tem, por fim, probabilidade desse conhecimento dado esse evento novo de X, continuado a X, continuado a você ver corvos de outras cores. E P de K de X dividido por PK de E. Então a PK de X é a evidência e o evento é o novo. Aqui o P de X é o anterior e o evento novo é o E. Então você tem essa parte aqui associada. No fim, a probabilidade desse conhecimento dos eventos novos dado X, que é relacionado a corvos, nesse caso, e a probabilidade de X dividida pelos eventos. Que aí você coloca a visão bayesiana na prática depois, né? Esse uso requer que E esteja em S, né? Então, obviamente, esses eventos estão no domínio em que existem corvos, né? No ambiente onde existem corvos. Esse é o seu state space. São os estados que definem a realidade. Com o sistema robótico é os observáveis. Então, eu tô vendo corvo de outra cor. Então existe, cara. Eu não acreditava em corvos de outras cores, não sabia que tinha corvo vermelho, roxo. Tô supondo aqui. Então existe. E em que PK de S é maior que zero, né? Maior que zero esse negócio. Se a nova evidência precisa ser revisada por K, ou seja, de repente você tá daltônico aí, pode ter coisas que podem mudar a sua percepção, você pode ter um bias, pode tá maluco, você pode não ter dormido o suficiente. Tem várias formas que talvez você tenha a cabeça meio ruim nessa verificação. Então você precisa verificar esses dados. Mas na condicionalização, por conta que PK de X dados eventos, né, mudou a ordem, é ainda baseado nesse conhecimento. Então, só quando você tem agora novos eventos, você tem uma condição em que você pode afirmar coisas diferentes. Embora nem sempre isso funcione, tá? Porque às vezes, dependendo do contexto, você tem problemas que você não resolve com evidências apenas. Na arqueologia, por exemplo, às vezes não é porque você não achou alguma coisa específica de algo que é citado num texto histórico que você, pela ausência de evidências, você não pode fazer relações de critério. Porque às vezes, por exemplo, alguém diz: eu sou arqueólogo, eu só acredito nas coisas se eu ver, pesquisar, se eu cavar ali e eu achar. Se tal texto histórico fala algo que não está de acordo com o meu conhecimento, cara, em função de probabilidade em que eu avalio meu conhecimento, evidências, com base em evidências arqueológicas, então significa que os hititas, por exemplo, não existiram, ou coisa do tipo que falavam anteriormente em arqueologia. Isso não é a ausência de uma informação que você não tem, não significa que uma informação não é verdadeira. Porque, desculpa, texto histórico é tão ou mais importante do ponto de vista histórico do que a arqueologia. A arqueologia é obviamente importante, mas a arqueologia não consegue recuperar tudo. Ela tem um sistema de informação imparcial. Então, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, tem várias passagens que alguns tentam desmembrar com a arqueologia.
Mas tem várias passagens que atestam a Bíblia com a arqueologia. Agora, eu posso dizer, somente com a arqueologia você consegue testificar essas passagens? Não. Nem pra provar, nem desprovar. O próprio texto já é evidência, na verdade. Algumas pessoas não consideram evidência, né? Não, isso daqui talvez alguém poderia ter falado. Que não é que não tem evidências, é porque você só quer a evidência que você quer, né? Você só quer a evidência cronológica. Você quer o que você vê com seus olhos. O que tá escrito. Você... Ah, não, mas aqui eu não consigo saber se é certeza, porque eu tenho que cavar. Claro que você tem que cavar, mas. Claro que você tem que achar as evidências. Porém, o texto também é evidência. Como que você está desconsiderando o texto como evidência? Então você tem um bias. Tá pegando uma evidência e desconsiderando que você não acredita na Bíblia como inerrante e tal. Eu, como cristão, creio na Bíblia como inerrante, mas do ponto de vista lógico, eu creio que o texto tem sim condições de dizer coisas que, mesmo que você não consiga provar com aquela arqueologia, é verdade. Ali está uma evidência no texto. Então ali já está uma evidência. O fato de você desconsiderar essa evidência não significa que os seus dados realmente sejam suficientes para descredibilizar a evidência que já existe no texto há milhares de anos. Alguma afirmação. Esse é um ponto de aplicação prática da lógica aqui, né? Portanto, o PK de X não deveria ser escrito dessa forma, né? PX de K, né? Então, o fato de você saber que os corvos são dessa cor não podem ser baseados na sua evidência, mas sim em dados novos, né? Que sua evidência pode ser inconclusiva, né? Pode ser limitada. Então, alguém que só pensa em arqueologia sem considerar textos históricos também como base, ele está baseando seu sistema assim, mas não é correto. Então, P de A dado K, dado conhecimento, é pela crença subjetiva de uma pessoa em A, em que A está dentro de um corpo de conhecimento, né? Então, apagar esse negócio aqui. Então, A está dentro de um corpo de conhecimento. E definindo essas expressões de crença, nós escrevemos P de A ou P negação de A. Então, ou essa evidência, essa proposição é verdadeira, ou é falsa. Não os dois ao mesmo tempo, né? Então, você vê um corvo, por exemplo. Claramente ele é de uma cor. Mas a outra pessoa fala, não, na verdade ele é de outra cor, isso tá errado. Em biologia, né? A pessoa vai falar, então, mas esse corvo específico, dessa ordem, gênero, espécie específica, especificamente esse tipo, é dessa cor só. Isso dá dados. A questão é, você faz uma inferência verdadeira, ela não pode ser falsa ao mesmo tempo. Você pode sim fazer proposições verdadeiras e falsas. Isso não é subjetivo, não. É objetivo. Você achar que é subjetivo, né? Eu nem vou discutir, né? Aí ia discutir com um doido. Então, a abreviação também é justificada com K, com uma constante. Aí, modificador ali. Aí tem o teorema de Bayes, né? Vamos lá. Eu já vi isso daqui várias vezes, tá? Eu teve curso de probabilidade que eu já vi isso aqui muitas vezes, enfim. Tem a probabilidade de H dado E, dado o evento. E uma constante C. E aí você tem a probabilidade de E desse evento, né? Dado H. Não, E e H dado C. Essa constante. E a evidência, H é a hipótese. C é o contexto. Então aqui é a hipótese dada eventos que você viu. Evidências, no caso, que você viu. Hipótese dada eventos. Então eu tenho uma hipótese que vai chover dado o meu clima da última semana. Então, dado essas evidências. E meu contexto, né? Qual é o contexto? É um contexto meteorológico, talvez. Não só com evidências meteorológicas, mas com contexto geral da possibilidade de chover. É o contexto de cair água, né? No caso. Então, a probabilidade da evidência dada a hipótese. Não, a probabilidade da evidência e da hipótese dado o contexto vai ser dividido pela probabilidade
da evidência dado o contexto. E contexto é extremamente importante pro paper anterior. A gente viu. E aí vamos fazer um pouco menor aqui. Em amarelo. Então você tem a probabilidade da hipótese dado C, dado o contexto. E a probabilidade da evidência dada a hipótese ser correta ou não, né? E C também tá correto, se o contexto. Se a aplicação da hipótese no contexto tá correta, dividida pela evidência dado o contexto. Esse é o teorema de Bayes. Então eu quero saber se vai chover. Então eu tenho uma hipótese. Tem uma hipótese que vai chover. Tem um contexto associado aos meus dados. Tem uma interpretação desses dados. Acho que esse contexto pode ser aplicado como interpretação. O meteorólogo, ele vê todo mundo vê os mesmos dados normalmente. Mas até interpretações podem ser diferentes. Os algoritmos usados, enfim. E isso é associado à probabilidade também. São duas probabilidades da evidência da hipótese, né? Se essa evidência de fato... Se a hipótese for ruim, a evidência também não vai considerar algo que é errado, cara. Então a hipótese tem que ser boa. A evidência tem que ser boa e o contexto também. A interpretação do... Porque às vezes você pode acertar em tudo, mas o contexto tá errado, né? A evidência... Então, por exemplo, tem funções na física e na matemática que são aplicadas para contextos específicos. Em outros contextos não funciona a teoria da probabilidade naquele sistema. E em robótica também. Suas funções de tabela Q dependem do contexto. Se é um sistema robótico tentando andar de skate, atravessar a rua, comprando bis no mercado, fazer um sistema de IA que faz isso, ou vendendo roupa, aplicando a roupa como é pra pessoa. Tudo isso são domínios diferentes, com hipóteses diferentes, né? Outra coisa, eu não acredito que só isso daqui generaliza inteligência, tá? Não cria nisso também. O cérebro não é um cérebro bayesiano só. Embora você pode postular que parcialmente ele faz inferências bayesianas, base em memória, de longo, curto prazo, blá blá blá. Não é bem assim. Aqui a questão não é terminologia ou notação. Geralmente é aceitável escrever P de K da hipótese da evidência, como alguns autores fazem. O que importa é entender que em qualquer uma das formas, essa avaliação de probabilidade condicional de hipóteses depende de dois tipos de condição, que é as evidências e o seu conhecimento, e o grau de crença do sistema que é. Então, às vezes, um meteorólogo, ele tem todos os dados, mas ele não tem o algoritmo correto para inferir os dados da melhor forma. Tem várias interpretações dos mesmos dados. Então, às vezes, as hipóteses estão corretas, as evidências estão corretas, são parciais, incompletas, só que o seu contexto, a sua interpretação, principalmente, está errada. Então, a sua interpretação é muito importante, porque se a sua interpretação estiver errada, tudo está errado. Aí você tem aqui o degree da sua hipótese, o grau da sua hipótese, em relação ao seu à união do conhecimento e das evidências. Que podem estar erradas ou não, né? Então você tem um conhecimento de algo que é errado, né? Então tem pessoas que acreditam que a Terra é um plano, né? O que está errado, né? A Terra é um globo, pra deixar bem claro. Um globo, um esferoide. Tem foto, tem imagem. Infelizmente tem pessoas usando a Bíblia pra falar que a Terra é plana. Isso é um absurdo. Isso é muito sério, tá? Você falar um absurdo pros não crentes, aí eles pensam que todo mundo que crê na Bíblia é assim, né? Que crê em coisas que não faz sentido. Tem fotos da Terra como uma esfera. Tem provas matemáticas desde Aristóteles. E eu não lembro qual, cara, de Platão, cara. Mas tem um livro especificamente que Sócrates fala sobre, se não me engano, Protágoras, outro autor, que falava sobre a Terra como esferoide já. Então tinha vários autores que falavam da Terra como esferoide já. E aí alguém vem, depois de ter foto, e falar uma besteira, né? Cara, não, cara. Você pega os dados, né, e interpreta do jeito que você quiser e tal. Isso é uma loucura, né? O grande ponto é que às vezes o seu domínio de conhecimento e suas evidências, se elas não forem interpretadas corretamente, se as hipóteses estiverem feitas corretas, de forma incorreta, enfim, vai dar tudo errado, cara. Então, já tem conhecimento perfeito, evidências imperfeitas,
incompletas. E aí você tem a hipótese errada. Enfim, aí tudo é tudo errado. Então, você tem que entender essas coisas, né? E é frequentemente chamado de condição ou observação, chamado de condição explícita por Wang. E é uma proposição no espaço S, no qual a função de distribuição PK, então PK, aí S, pode ser definida e geralmente não pode ser omitida na expressão. O sistema não tem problemas para fazer inferências com diferentes evidências para a mesma hipótese, né? Então, com as mesmas evidências, perdão, com diferentes evidências, você prova a mesma hipótese nesse contexto. O que é comum, tá? Em todo tipo de contexto. K é frequentemente referido como conhecimento prévio, ou contexto, e é chamado de condição implícita. O outro é explícita, né? Que no caso é a evidência. K é implícita. Ou seja, já tá em você. Tem bias. Seus elementos não estão necessariamente em S. Claro que não, porque são ideias, né? Seu conhecimento tá na sua mente, não no corpo, não no ambiente. Portanto, suas probabilidades podem ser indefinidas, né? Então, é algo totalmente. Não sei se pode ser indefinido num robô, né? Mas um ser humano é indefinido, né? A não ser que você consiga ler a mente do ser humano. No caso, tem que ser um ser divino, né? Por exemplo, né? Então, obviamente, é indefinido. Por isso que não funciona a probabilidade na economia, né? E é frequentemente omitido na expressão. Então, P, a hipótese dada nas evidências, normalmente significa que o P de K da hipótese das evidências, né? Então, você tem esse conhecimento, né? Que é imperfeito. Deus tem o conhecimento perfeito de tudo. As hipóteses das evidências, para determinada constante K. No entanto, mesmo quando o K é omitido na expressão, isso não significa que a função seja dependente de contexto, né? Que não tenha contexto, né? A menos que P seja uma probabilidade objetiva, né? Que não é o caso aqui. E aí, assuma que nós estamos interessados em prever um resultado de um experimento de uma rodada de uma vez. Tem três possibilidades, né? Então tem R1 até R3. E a probabilidade de função P para representar o degree of belief, a crença da probabilidade, ao que os eventos de espaço S incluem R como R até A3 é, até três proposições, então tá dentro de S. Parece que as proposições são formadas usando operadores booleanos, né? Então, and, ou e not. Então, com isso você pode explicar, por exemplo, não P segue Q, ou que P implica Q. Enfim, você pode fazer diversas proposições associadas à negação de P, talvez num contexto específico. Significa também negação de Q, depende do contexto. E, inicialmente, esse background knowledge, né, esse conhecimento, vai ser referido como K1. E, por exemplo, nesse contexto é 1 sobre 3, porque são 3 possibilidades. Se duas, esses 1 sobre 2. Se R1 até R2 seria sobre 2, 50%. E aí, essa crença, esse status da crença pode ser revisado de duas formas diferentes, né? Quando novas informações vêm, né? Então, se tem a relação que vai ser igual a zero, é que ela vai ser 1 sobre 2. Você tem um novo background knowledge K2, então você não tem um novo conhecimento. Você pode ter N conhecimentos novos aqui, que vão mudar a sua visão de um tema. E aí você tem nova informação, duplica essa evidência de suporte para essa possibilidade R, R de possibilidade. Enquanto nada pode dizer das outras duas. Então você tem que pegar de 3 para uma certa possibilidade, pegar de 3 para outra possibilidade. Então, o mesmo conhecimento você usa para diversas possibilidades, em que se define como 1 sobre 2, 1 sobre 4, 3 sobre 4, enfim, assim sucessivamente. E essa visão não pode ser feita com condicionamento bayesiano, já que a nova informação não pode ser apresentada como uma condição. É uma coisa nova, né? Então você não pode definir como P dado que. Nesse exemplo, a probabilidade é indefinida. Então, algumas pessoas pensam que eles aceitariam questões que teriam uma probabilidade 1. Seria algo estranho, porque eles não estão em S. Então, esse é um ponto, né?
Ao colocar dessa forma, assumimos que todos os pesquisadores concordarão que dois tipos de evidências são muito diferentes. Você tem tipos de evidências e a abordagem bayesiana de um número só pode lidar com o aprendizado, o agrupamento E de evidências, né? A partir de informações conhecidas e não desconhecidas, né? Porque senão você não consegue. Então, se a sua informação só foi desconhecida, você não consegue fazer inferências, né? Então, é basicamente isso. Tem uma informação imperfeita desse sistema. No entanto, os exemplos anteriores mostram que o uso impreciso de noções ocorre em muitos lugares. E essa confusão conceitual entre diferentes tipos de evidência pode passar despercebida, né? Então, na própria teoria, com relação à visão bayesiana desse contexto, lógico, pode ter problemas em definição ou até de função disso, né? E na keynesiana também pode ser um exemplo, né? O paper do Frank Ramsey nesse tema, mostrando que a probabilidade keynesiana, de crenças e tal, não se sustenta para economia. Ou para a teoria de probabilidade no geral. Muitas pessoas parecem pensar que na medida em que o conhecimento prévio não é efetivamente processado como condição, não há mal algum em representá-lo como condição. Né? Então, às vezes você coloca relações no conhecimento perfeito condições ruins que vão fazer merda no fim, né? Em resumo, quando utilizada corretamente, a habilidade bayesiana de um número fornece uma estrutura para representação e processamento de evidências inconclusivas, né? Ou seja, daqui é bom para robótica, né? Então, com base em evidências que não são suficientes, você consegue fazer o sistema aqui. Mas em reinforcement learning, você usa Markoviana também, né? Normalmente você junta os dois. O Marcus Ruther usa sistemas bayesianos dinâmicos, em que a evidência muda constantemente, o contexto também. E junto com processos markovianos também. O fluxo de transição markoviana e tal. Utilizando uma medida numérica de suporte evidencial, ela funciona melhor que a lógica binária em muitos problemas. No entanto, dentro dessa estrutura, certas propriedades da evidência não podem ser capturadas, né? Então, é que os limites para representar evidências para uma certa crença no framework bayesiano, né? Assim que houver necessidade... aqui eu já... Não, é outra. Assim que houver necessidade de revisar de forma geral o conhecimento prévio, ou seja, o seu histórico, né? O sistema N histórico, a abordagem bayesiana de número não funcionará. Como um sistema de IA precisa lidar com evidências provenientes de diferentes fontes, né? Até em sistemas que são totalmente novos, né? Ele não pode presumir que todas as evidências podem ser tratadas a um conjunto de conhecimento prévio PDK, né? Então você não pode simplesmente ter um aprendizado totalmente bayesiano, com base em histórico, né? Num ambiente novo, você tem que usar o ambiente atual do sistema. Vamos supor que, por um reducto ad absurdo, né? Vamos supor que somente probabilidade bayesiana formasse a inteligência do cérebro. Vamos supor que alguém entra num ambiente novo para aprender uma coisa nova, totalmente nova. Violino, por exemplo, sei lá, qualquer coisa. Ou caçar guaxinim, não importa, cara. Tudo que é novo, cara, é mais difícil. Uma pessoa que nunca teve conhecimento em caça, nunca na vida, ela vai ter muito mais dificuldade para se ambientar no novo ambiente em que ela vai caçar do que alguém que tem conhecimento prévio, obviamente. Só que a questão é, como que você lida com conhecimento que você não possui? Você tá num novo ambiente, você tem que fazer uma coisa nova. Você nunca estudou matemática na vida, vamos supor. Você vai estudar matemática pela primeira vez. Você nunca jogou futebol na vida, você vai jogar pela primeira vez aos 30 anos, 40. É muito mais difícil que uma criança. Só que não tem razões bayesianas pra isso. Nem necessariamente markovianas, né? É uma relação de estrutura da inteligência em que você precisa aprender coisas para resolver certos problemas em certos passos e momentos da sua vida. Só que o conhecimento prévio não é aplicado para todos os contextos. Então pode ter um contexto de caso específico e você tá sozinho, que você tem que se virar. Você não tem um professor para te ajudar, coisa do tipo. E você tá num ambiente de caça totalmente novo. Você tem que se moldar, você tem que ir além do status quo. Tem que ir além do que te ensinaram, o que você aprendeu. Você tem que ir além do que é a probabilidade bayesiana. E aí você tem relações markovianas? Talvez. Mas com base nos dados atuais, você tem algoritmos no seu cérebro que vão tentar resolver aquele problema com neuroplasticidade e tal.
Pra tentar entender, ok, eu tenho que fazer algo novo. Eu tenho que raciocinar, que eu tenho que pensar. Esse problema não foi resolvido, eu tenho que resolver esse problema. Eu conheço o tema, agora eu vou resolver esse problema. É muito diferente, você não resolve de forma bayesiana apenas. No histórico de todo o sistema, você não tem a solução. Como que você acha uma solução para um problema novo? Um problema que não foi resolvido, que você não sabe a solução. Um conta matemático, por exemplo. Tem que raciocinar, você tem que ir além. Tem que entender aquilo. E claro que em alguns contextos de forma marcoviana você consegue isso. Com reinforcement learning e tal. Com gradient descent e tal. Aí tem o método de Dempster-Shafer, né? Na representação incerta de certeza, a teoria parte da atribuição básica de probabilidade. M de x é definido no espaço de subconjuntos de hipóteses, né? Então você tem uma cadeia de hipóteses, H, que são tá dentro de um conjunto de global de hipóteses. Coloque N aqui. E então M de x define o grau de crença, belief de A, e o grau de plausibilidade, que é PLA. Então você tem ELA, que é o grau de crença, e você tem PLA, que é o de plausibilidade, se essa crença de fato é verificável, né? De um conjunto de hipóteses A. Então entre N hipóteses. Intuitivamente, o intervalo entre essa crença e entre essa plausibilidade é uma generalização da função de probabilidade de A, e a largura do intervalo indica a ignorância do sistema A, né? Então, se ele não entende esse sistema o suficiente, ele vai ter que ter mais dificuldade para verificar a plausibilidade dessa crença, né? E aí, você tem essa parte que descreve um pouco isso, você tem processamento de incerteza. Então, a regra de Dempsey da combinação é para calcular o XOR de M1 e M2. E você tem aqui esses dois baseados em diferentes fontes, né? Então, você tem diferentes fontes para a mesma hipótese que você quer provar, e você tem uma interpolação entre os dois. E esse resultado agora do intervalo entre a crença e entre a plausibilidade, né? Fica cada vez mais afiado, né? Então você está filtrando, calculando nas árvores de probabilidade a crença que vai gerar o melhor resultado de vericidade, né? Tipo, essa posição do xadrez é melhor. De forma marcoviana você consegue fazer isso, né? Só marcoviana. E o frame de discernimento, Teira, é exaustivo e exclusivo set de hipóteses. Exaustivo é esquisito, né? Mas aí você tem 2 elevado a Teira, que é o discernimento desse sistema, que vai ser para zeros e uns. Ou 8 ou 80, né? Ou 0 ou 1. É uma sign function. E você tem a soma dessa relação de A, que são as hipóteses dentro de A, condicionadas a está dentro de Teira, né? A sua limite de discernimento desse sistema, né? Quando A é um subset de Teira, né? Então, quando A é um subset de Teira, o seu degree of belief é BL de A, e o degree of plausibility, né? De plausibilidade, é definido dessa forma, né? Então, vamos lá. Tirar esse negócio aqui. Então, é definido, eu vou pegar um azul. Você tem a BL de A, vai ser a soma do seu degree of belief, condicionada a essa crença estar dentro das hipóteses. Então, se não tiver, não tem como, né? Tem que estar dentro das hipóteses. E a plausibilidade vai ser dada por a soma, ou um pouco da cor. A soma desse degree of belief, M de B, condicionado a B, a crença, fazer uma interpolação, uma entre B e A. Então a sua crença vai se interpolar com a hipótese em que ela é diferente de null, de zero, né? Então ela tem que ser ou verdadeira ou falsa, né? Então a seu grau de crença ele vai ser condicionado a B, a crença se interpolar com as hipóteses, em que sem as hipóteses você não consegue negócio. Se B não estiver em A, temos um problema. Que aí vai ser igual a null, né?
É basicamente isso. Para a hipótese H está inteira, então H está no seu level de discernimento, então a sua hipótese correlacionada à crença é menor ou igual à possibilidade, né? Então, sua crença é menor, é menor, ela é inferior à plausibilidade dela. E a gente tem essa plausibilidade igual a 1 menos a negação da sua hipótese. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Então você tem a plausibilidade de uma ou várias hipóteses. Por exemplo, que existem corvos de outras cores, por exemplo. Esse 1 menos a sua crença de forma binária, normalmente. Se é verdadeiro ou falso. Não é subjetivo esse negócio, não. Se é a negação da hipótese. Ou seja, se negou a hipótese, quer dizer que sua crença é uma bosta. Então, suas hipóteses devem estar uma bosta, enfim. Quando essa relação, na verdade, for de igualdade, né? Então a crença é igual à plausibilidade. Então ambos vão ter a mesma probabilidade. Então, no caso, você acertou, né? No caso, deu certo, né? Tem a mesma plausibilidade. É igual. Essa teoria DS, né, da Dempsey-Schaeffer, coloca dois números para cada crença e a sua incerteza. E o intervalo provê esse mensuramento da probabilidade, né? Então você tem aqui, né, uma constante lambda. Aí você tem a soma. Vamos tirar isso aqui. Você tem tanto a interpolação entre M1 e M2 de graus aqui relacionada à hipótese. Você tem que B interpola com C e A é diferente de null. Essas hipóteses. Em que lambda é essa relação constante de 1 menos toda essa equação anterior. Só que elevado a menos 1 é uma relação recíproca, é o termo correto? Schaeffer também introduz um peso de evidência com as seguintes propriedades, né? 1. O peso da evidência W é uma medida definida de conjuntos de evidências e assume valores de 0 até infinito. Então, primeira coisa. E quando dois conjuntos de evidências inteiramente distintos são combinados, como a gente viu aqui, ó. São combinados nessa parte. Opa. São combinados. Evidências, por exemplo, de matemática e lógica para dizer que linguagem, coisas que você fala podem ser verdadeiras ou falsas na direito, né? Interpolação de evidências, né? Tô interpolando uma área, a matemática e lógica para aplicar para direito. Dá pra fazer, tá? Dá pra fazer sim. Aqui eu já falei, né? Não, nós podemos sumarizar essas frases do Schaeffer por 4 postulados, né? Chance ou a probabilidade é o limite da proporção de resultados positivos de todo o output, né? Tudo que foi realizado. Chance é conhecida e deveria ser usada como degrees of belief. Isso aqui, cara, Frank Ramsey. Esqueci o postulado, tá errado praticamente, ou incompleto. Esses degrees of belief nem necessariamente vão ser, na verdade, na prática, usáveis, né? Que vai dar certo esse negócio. Sempre você vai conseguir usar esse degrees of belief pra saber a questão certa. É claro que não, porque você tem uma evidência imperfeita, né? As suas crenças são imperfeitas. Em tudo isso daqui é um sistema de informação imperfeita, cara. Sempre vai ser imperfeita. Sempre. No geral, sempre. Por isso que não é aplicável na economia. Esse é o ponto do Frank Ramsey. Agora, em robótica é outra questão. A combinação de evidência corresponde à edição de weights de evidências. Então, você tem que ter essa interpolação, né? M1 XOR M2. Em que um pode ser igual a nulo, zero, né? E o outro pode ser igual à hipótese. Então, evidências de lógica e matemática são aplicadas para dizer que existem absolutos no direito, por exemplo. Ou na economia também. Praxeologia. Isso daqui, cara, você pode falar que não, mas tem a ver com praxeologia, mano. Esse paper tem a ver com vários temas sem querer. Não é só com EGI, não.
E aí, a regra de Dempsey deveria ser usada para combinação de evidências, né? Que no caso, M1 combina com M2, e assim até M3, né? Então, MN com MM. E caramba. MM com NMN. Aqui é um XOR, tá? Finge que eu fiz certinho isso aqui. Então, basicamente é isso. Embora cada um desses postulados pareça interessante individualmente, o Wang, em 1994, provou que eles são inconsistentes. Então, o Frank Ramsey também, não é citado o Frank Ramsey aqui, mas... Realmente C2 o Frank Ramsey destrói, cara. Por isso que a probabilidade na economia não funciona. Não funciona. Esse paper também tem a se aplicar pra economia e falar isso. Embora os postulados parecem bons, ele falou que não funciona. Para nosso propósito específico, é bom estudar questões não triviais, discernimento. Então você tem que o discernimento pode ser igual a 2 ou igual a certo conjunto de hipóteses, né? De H e H', que significa que tem N hipóteses que são rodadas nesse contexto. Já que Taylor é exaustivo e exclusivo, então o H futuro nega o H passado, né? Vamos supor que sua hipótese nova, ela nega do passado se elas forem se contradizer, né? Nós poderíamos considerar esse tipo de evidência de combinação por uma indução enumerativa, né? Nessa situação, nós temos apenas dois tipos de evidência, a positiva e negativa, que suporta a negação das evidências, e que você vai ter aqui a positiva e a negativa, né? Que é, ela vai ser igual a S ou igual a zero no caso da negativa. Então, a negação gerando S e a outra gerando zero. A negação da hipótese, no caso. A relação entre S e o H de cada evidência singular, W0, né? Evidências singulares, W0, até WN de evidências, é W de evidência aqui. Pode ser derivado pela regra de Dempsey do postulado 4, né? Você pode combinar as evidências, né? M1 XOR M2, blá blá blá. E aí, você tem esse resultado em relação a W0 é a evidência, tá? E aqui é a evidência singular. Aqui é a evidência singular, em que S ele tem uma relação de 1 menos E elevado a evidência singular. Você tem um conjunto de evidências em que você pega um logaritmo associado às evidências. Então, log 1 menos o logaritmo de 1 menos as evidências que é de 0 até 1. Então, conforme as evidências são maiores, no caso, S vai ser maior. E aí, no caso, você vai ter essas relações de evidências positivas e negativas. Então, positivas e negativas. De que algo é certo ou não. Que algo é verdadeiro ou falso, né? Então, tem um conjunto de probabilidade nesse contexto. Em que você tem aqui, em relação às suas crenças, dadas certas hipóteses, esse evidência positiva com mais, menos 1, dado as positivas. Aqui é um W. Finge que eu desenho W corretamente. Dados as negativas, menos 1. E aí, quando o número de evidências tem tem menos, né? No caso, positivo e negativo vai para o infinito, também o nosso weight de evidências, W, vai de positivo para negativo, em que você tem um integral, tem T mais dividido por T, T vai até o infinito, que é igual a esse troço aqui. Então vai de até, o certo é, T vai de T até T infinito. Então a questão aqui é uma relação de probabilidade de relações positivas e negativas infinitamente. E aí você tem a função de conversão, que tem o limite da evidência W, até o infinito. Em que você tem o limite dessa evidência sendo amplo pra caramba, né? E das hipóteses, né?
Aí você tem três opções. Um aqui é o que? É esse daqui, né? Esse valor aqui. E vai de 0 até 1, tá? Em que Q é menor que 0,5. É zero, né? Então. E a gente tá falando aqui, ó, que você tem que entender. Graus de crença. O que significa graus? Vai de 0 até 1. Então uma crença 0,1 é pior que uma 0,5, por exemplo. Então 0,1 é uma crença inferior a 0,5. Você concorda comigo? Então se Q for igual a 0,1, essa é uma crença muito fraca. Dadas as suas evidências, blá blá blá, como a gente já viu anteriormente. Essa parte aqui. Então, dadas as suas evidências positivas e negativas, com base nos seus dados, você tem graus de que hipóteses podem estar corretas ou não. Então 0,5. Se Q for igual a 0,5, então já é um pouquinho melhor, porque 0,5 é maior que 0,1. Então essa hipótese, vamos supor que aqui é o conjunto de hipóteses, né? Até N. Quais graus tem cada uma, né? Por exemplo, que o hipótese que existem todos os corvos são de tal cor, ou que todas as pombas são brancas, ou que um robô tem que sozinho ele identificar como ele tem que se mover entre obstáculos para não cair e obstáculos complexos como escalar coisas do tipo, com base em crenças. Isso daqui pode ser mais 0,2. Então, se ele tem uma crença que certas condições de balanço enquanto ele se movimenta bípede, né, são erradas, ele vai ajustando essas crenças para. E essas crenças seriam associadas às recompensas que ele ganha ao longo do tempo, né? E se aqui for maior que 5, se aqui for maior que 5, quer dizer, pô, melhor ainda, cara. Se for igual a 1, tá no máximo ali. Então é 100% ali. Embora, do ponto de vista filosófico, seria possível. 1.0 seria exaustivo essa crença. Depende do contexto. O grande ponto é que Q é o degree of belief. Então sabe aquele degree of belief do começo da aula? Dadas evidências. É isso aqui, cara. Esse é o degree. É a taxa, né? Portanto, Q e a chance de a da hipótese existe, vai ser aplicada repetidamente com essa regra. É convergindo de 0 para 0,5 até 1. Enfim. No que diz respeito à discussão atual, agora é um problema, né? A questão importante não é como salvar essa teoria, a inconsistência. Por aí vai criticar a teoria. Isso aqui é aplicável para Keynes também, tá? Porque Keynes usa a mesma coisa. Mas como representar e processar evidências em um sistema de IA. Por outro lado, vemos a abordagem bayesiana de um número que não é suficiente aqui, pois a quantidade de evidências não pode ser determinada a partir de uma função de probabilidade. Por outro lado, ainda queremos considerar uma distribuição de probabilidade como um caso especial, quando a ignorância sobre ela pode ser ignorada, né? Então, às vezes, ela não é suficiente para seu sistema robótico fazer inferências que ele precisa. Então, a lógica bayesiana e a probabilidade bayesiana é insuficiente para gerar uma inteligência artificial geral. Insuficiente para determinados contextos ela conseguir processar a informação de forma correta. A gente tá falando de resolver problemas específicos em IA, tá? Reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, né? É generalizar a inteligência. Não tem nada a ver com algo específico, tá? Que ela quer fazer. Em suma, para expressar. Aqui dois métodos bayesianos, tá? Um de Peirce e um de Keynes. Em suma, para expressar o estado adequado de nossa crença, aqui você tem que guardar, hein? Não um número, mas dois são necessários. É que a gente viu no começo. O primeiro, dependendo da probabilidade inferida. E o segundo, a quantidade de conhecimento que essa probabilidade se baseia. Embora essa quantidade de conhecimento é imperfeita e limitada. Ou pode estar errada. À medida que as evidências relevantes à nossa disposição aumentam, quando você tem mais evidências empíricas, né, a magnitude da probabilidade do argumento pode diminuir ou aumentar, conforme o novo conhecimento fortalece as evidências desfavoráveis. Então, você tem uma cadeia de evidências E1 até 1 mais N que fazem seu algoritmo de probabilidade ficar melhor. Porém, Keynes aplica isso na economia, que não é o ambiente correto para aplicar isso. Em que ele quer prever ações econômicas, talvez taxa de câmbio, PIB, coisas do tipo, com base em evidências. Então alguém quer fazer econometria para prever o PIB futuro do Brasil, inflação, taxa de juros de outros países, preços de ações, cara. Você não tem informação completa sobre esse sistema.
Aí alguém vai falar, eu discordo, porque o preço tem informação, toda informação sobre essas commodities e produtos que estão rolando no mercado. Isso é uma mentira, uma falácia que eu já falei sobre no curso de economia no começo, nas primeiras 2 aulas. O que é uma falácia? Se fosse assim, cara, todo mundo conseguiria vencer na mercado de ações toda vez. É claro que com mais evidências, você consegue vencer mais no mercado de ações. Por isso que insider trading é proibido. Porque você tem informação de propriedade intelectual privada de uma empresa que vai alterar suas ações. Então você vê que a Nvidia vai ter um novo projeto que ninguém sabe, só os caras que mandam ali no bagulho. Às vezes nem um programador ali sabe direito. Então vamos supor que você paga pra alguém dentro da Nvidia, um funcionário, vazar essa informação pra você, e você agora investe na Nvidia no tempo específico, porque você sabe que a ação vai subir quando aquela informação privada se tornar pública. Então, insider trading mostra que é possível você vencer na economia com evidências suficientes. Em relação a empresas que são relações causais, né? Uma relação de causa e efeito. Uma empresa cria um novo produto melhor, tem uma certa probabilidade de aquele produto fazer a empresa crescer as ações por um tempo. Só que, mesmo com insider trading, você não pode prever tudo, cara. Claro que você tem informações boas, você pode fazer uma coisa melhor, mas, por exemplo, você não consegue prever PIB, relações específicas. Tipo, com mais informação é melhor. Quanto mais informação você ter, cara, é melhor. Mas você não consegue prever todos os elementos da economia. Por conta de uma coisa chamada teoria do caos. Então, você tem um sistema não linear de comportamento de pessoas não linear em que você não consegue, não tem informação suficiente. Você não tem evidência suficiente. Então, em economia não funciona. Mas algo parece ter aumentado em ambos os casos. Temos uma base substancial sobre baseada nessa conclusão, né? Não é substancial. A probabilidade de Keynes não funciona na economia. Zygmunt Havelmo fez uma tese melhor na economia do que, e mais humilde, né? No final ele até diz, né? Então, eu fiz todo esse troço aqui, mas eu sei que isso daqui não vai funcionar sempre, assim. Uma teoria de probabilidade, mas eu sei que não funciona sempre. Então, eu não creio que probabilidade seja inútil na economia. Mas no geral é inútil. Tanto Bayesiana quanto Markoviana. Markoviana é um pouquinho melhor. Esse resultado está de acordo com a tese de Peirce e Keynes que dois números são necessários, né? Para representar a relação entre evidência e crença, embora tenhamos visto diferentes maneiras de definir esses números para determinar se o grau de crença é correto ou não. Esse grau pode ter 2 graus de liberdade, né? Usando um único número. É impossível distinguir os dois aspectos com suporte evidencial. Sua direção e estabilidade. De forma concreta, né? Tu tá dizendo que tem relações que essas versões de probabilidade não se sustentam. Seja na robótica, ela é incompleta. Ou, agora é minha visão da economia. Esse livro, por exemplo, ele destrói o método keynesiano, cara. Então tem um artigo específico, né, que ele fala sobre probabilidade keynesiana. Esse cara, ele é esquerdista, tá? Ele é matemático. Então não é alguém da direita que tá falando mal de Keynes porque ele tem um bias. É alguém que não tem bias contra... Não deveria ter bias contra Keynes, cara. E ele é um cara... Cara, ele escreveu um artigo, Frank Ramsey, cara. Tipo, eu sou, obviamente, austríaco, né? Essa é a minha visão de mercado. Mas o Frank Ramsey escreveu um artigo... Obviamente eu discordo, mas é um artigo legal de ler. De como cobrar o máximo de impostos sem destruir a economia. Matematicamente, como cobrar o máximo possível, sem a direita é o máximo na curva de Laffer, sem destruir a economia, né? Vai na curva de Laffer, é o máximo é pra direita, sem destruir a economia, curva de Laffer. Em que vou fazer esse troço de novo que tá tudo torto. Você tem um ponto óptimo entre impostos em que você nem ferra as empresas tanto e nem mata as empresas totalmente. Nem não cobra impostos suficiente, né? O certo é ir pra esquerda na curva de Laffer, né? O Frank Ramsey tentou ir pra direita, ao máximo possível. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, você pode cobrar o máximo possível sem destruir todo mundo. Porque, obviamente, 100% de impostos sobre... É impossível. Todas as empresas vão à falência, não, é porque elas não...
Isso é óbvio, né? 100%, não vai dar certo, né? Enfim. Lógicas de valores binários, como outras lógicas inars, representam crenças e evidências usando uma linguagem formal. Embora use o valor de verdade numérico para medir o suporte evidencial, o que é inconclusivo e abrange evidências positivas e negativas. Né? Outra relação de conclusão, né? A abordagem bayesiana de número. Deixa eu ver. Tá certo. A medição de frequência na NARS é intuitivamente relacionada à probabilidade, embora seja definida com base de evidências disponíveis ou seja acompanhada por uma medição de confiança. Né? Então, tem medições dessas evidências para ver se elas são boas ou não. Os valores de verdade não formam uma distribuição de probabilidade em um espaço de afirmação fechado. Todo conhecimento do domínio pode ser revisto por novas evidências. Então você pode usar relações lógicas para evidências nesse contexto. Né? E aí, sobre a teoria do Dempsey-Schaeffer, né? A NARS aceita os 3 postulados do Schaeffer, embora rejeite a regra de Dempsey da combinação de evidências, né? Então você não pode ficar combinando evidências, né? Essa é a visão dele, tá? Pra fazer associações lógicas, né? Que a gente viu anteriormente. Em vez disso, a regra corresponde a NARS é diretamente implícita pela aditividade e quantidade de evidências durante a combinação, né? De forma markoviana, né, talvez. Tá acabando finalmente, cara. Falta um slide. Depois de dar 2 aulas, eu tô quase morto já de falar. Provavelmente não vou falar mais hoje. Para que um sistema de propósito geral baseie suas crenças em evidências disponíveis, que é E, né? Para mapear certas hipóteses, né? E processe novas evidências em tempo real, é necessário usar 2 números para medir o grau de crença do sistema, né? Então, essa é a visão final aqui. Em que você precisa de uma distribuição de probabilidade com base em relações de zeros e uns, binária, que no caso de 0 até 1. 2 números, 0 até 1. Então aqui pode ser igual a 0.2, que é uma evidência muito fraca, não, uma hipótese com evidências muito fracas. Pode ser igual a 0.4. E assim sucessivamente. Vamos supor que você faz uma coleção de evidências uma evidências. Não, cálculos de evidências, relações de evidências. E você pega a que melhor saiu. Desse conjunto de resultados, você pega qual que hipótese que maximiza minha função, né? Maximiza essa função. Esse postulado, né? No caso, X, vamos supor. Tô usando qualquer notação aqui agora. Enfim. Qual que hipótese... Então, se tem N hipóteses, qual que maximiza a minha função de probabilidade. E você pode fazer isso de forma markoviana também, tá? Então, esse é um ponto. Essa aula foi um pouco mais pesada, mano. Foi mais pesada que a outra, na minha opinião. Talvez porque minha voz tá mais cansada. Então, esse é um curso difícil até pra mim, porque é mais conteúdo, né? Não é só imagenzinha, não. Eu sei que o próximo artigo que a gente vai ver é sobre funções de utilidade, né? Robótica. E é outro bagulho que é complexo, né? Dá pra desenrolar facilmente, né? Economia você tem funções de utilidade. Já até dei aula já no passado, né? Mas é um tema que é mais difícil, né? Pra mim também de dar, né? Então, mas é divertido, né? Então, até dando aula eu aprendo bastante ao dar aula. Então, já tinha lido esses artigos há muito tempo atrás, escrevi sobre eles, né? Sobre os principais, mas eu creio que sempre quando a gente lê as coisas de novo, a gente aprende mais, né? Principalmente depois de um tempo, né? Já teve tempo pro meu cérebro mastigar essa informação aí. A plasticidade de longo prazo aí. Então, era isso. Até o próximo episódio.